Irmãos, na semana passada, nós paramos na metade do Apocalipse 7 e faltou a metade, que na verdade, um pouco menos da metade do que eu separei para o estudo, né? Porque no capítulo 7 nós temos então duas multidões reunidas que aparecem na visão, né? Nós temos uma multidão na terra e uma multidão no céu. Então, nós já falamos da multidão na terra, que é aqueles 144 mil, que está aqui, ó, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar um visual melhor. Pronto, né? Então, nós já estudamos boa parte desse capítulo e faltou falar da segunda multidão. Então, nós dividimos o capítulo 7 em duas partes, não é isso? Tem a primeira multidão, que aqui no versículo 4, né? Ó, o número dos que foram selados era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que são identificado que eles são da tribo dos filhos de Israel, ou seja, são judeus, e nós identificamos que essas pessoas estão na terra, né? Estão na terra. Ó, vou dar uma mutada aqui. Pronto. Isso, né? Mutei. Então, voltando lá. Olha só. Eu já quero que vocês tenham em mente esse primeiro versículo que eu já trabalhei na semana passada para o próximo capítulo que nós vamos falar hoje. Eu vou só ler aqui e quando chegar lá no capítulo 8, vocês vão lembrar porque que eu pedi para você lembrar desse versículo, né? Como que começou o capítulo 7? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. 4 anjos para fazer dano, né? Causar problemas na terra e no mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Até, então calma aí, né? Vocês vão danificar, mas até a gente selar os servos de Deus, vocês não vão causar dano na terra, no mar e nas árvores. Olha só. E são 4 anjos, ok? Então, nota isso daqui. Aí o que acontece na sequência? O selo, né? Nós temos um grupo que é selado. E aí para a visão. No versículo 9, a visão muda de lugar. Ó. Depois destas coisas vi. E eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aonde que estão essas multidões? Em pé diante do trono e do Cordeiro. Ok? Então, a partir do versículo 9, é uma outra visão, é outro lugar. No versículo 9, ele está falando de uma multidão que está no céu. Eles estão em pé diante do trono. Então, é uma multidão que está no trono, diante do trono, tá? Não no trono, diante do trono. Então, eles estão no céu. Aqui no verso 9, ó, depois dessas coisas vi. Olha o versículo 1. Depois disso vi. Então, nós temos aqui 2 visões nesse capítulo. Uma primeira multidão, que tem um número fixo, 144 mil, que são judeus. E depois uma segunda multidão, que ele diz que não dá para numerar. Ele fala, ninguém podia contar, o número é muito grande. E aqui, diferente do versículo 4, no versículo 4 diz que são dos filhos de Israel. No versículo 9 diz que essa multidão é de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então no versículo 9 fala de uma multidão que não dá para contar, que está no céu e é de todos os povos que vocês possam imaginar. Essa é a parte que nós não explicamos na semana passada. A primeira multidão está na terra e são judeus, né? Nós já analisamos, existem alguns que interpretam que não são judeus, que pode se referir, na verdade, a todo o povo de Deus, mas o texto em si, olhando só para o texto, ele diz que são dos filhos de Israel. Tá?
nós vimos na semana passada que esse número pode ser simbólico, não especificamente que tem que ser 12.000 de cada tribo, né? Mas pode ser um número simbólico, porque são 12 tribos, vezes 12, né? 12 vezes 12 dá 144, né? Então, 12 vezes 12.000 vai dar 144.000. Então, pode ser uma questão simbólica. E nós temos aqui também essa palavra até, que é muito importante, tá? Essa palavrinha aqui pequenininha, ó, até, é importante. Por quê? Porque esse até significa que o mal iria ir sobre a terra. O mal aqui não é o mal maligno, tá? Não é o mal diabo, tá? O mal que eu estou dizendo é o mal de destruição natural. Tá? Sobre a terra, o mar e as árvores. Esse mal vem de Deus. Não é o mal maligno, não é o mal demônio, tá? Nem é o mal moral, de pecado. É o mal no sentido de destruições naturais. Diz aqui que os anjos têm o poder de causar dano na terra, no mar e nas árvores. E aqui um anjo falou para os 4, espera aí, não faz nada até a gente selar. Ou seja, depois que selou, vocês podem botar o terror. Seria algo nesse sentido, tá? Só que isso é uma representação do que vai acontecer na terra. A partir do versículo 9, é a representação no céu. Tá bom? Então, nós já vimos isso, e isso também, já falamos do selo. Falei de Ezequiel, lembra? Uma referência a Ezequiel, quando o anjo passa selando na testa o povo de Deus. Eu falei da letra Tav, que parece uma cruz, né? Falamos do selo do Espírito Santo, que Paulo trabalha. Isso é importante para a gente entender, né? E nós avançamos bastante. E faltou um pedacinho, né? Que é a segunda visão. Então, vamos examinar essa segunda visão. Tá? Então, algumas coisas eu já disse, tá? E outras a gente acrescenta. Vamos ler o texto? Né? Na semana passada a gente só leu a primeira parte. Então, a segunda parte é aqui, ó, do versículo 9 ao 17. Tá? Então, olha só. E outra coisa, gente, olha, tem em mente o que está acontecendo. Por isso que é importante tentar não faltar na aula, tentar acompanhar a sequência. O que nós lemos antes? A abertura de 6 selos. 6 selos. Uma das coisas que eu disse é que o capítulo 7 parece um interlúdio, uma pausa. Por quê? O capítulo 5 abre 6 selos. Faltou um, 7 selos. Só que entre o 6º selo e o 7º selo tem um capítulo no meio, que é esse daqui. O 7º selo só é aberto no capítulo 8. Então, o capítulo 7 parece uma pausa entre o 6º e o 7º selo. Tá? É o que dá a impressão de ser. Né? Só que não é uma ordem cronológica, não esqueçam disso. Aqui nós não temos aqui uma ordem cronológica, ou seja, o que está acontecendo aqui, a primeira parte da visão mostra o povo de Deus na terra. A segunda visão mostra o povo de Deus no céu. Uma interpretação bem possível, do qual eu compactuo, né, sempre aberto a tentar entender melhor, se eu encontrar uma explicação melhor, é que essa primeira multidão são os judeus convertidos na grande tribulação. Né? Pelo menos é assim que eu entendo se encaixar melhor. Aqueles 144.000 seriam os judeus convertidos na tribulação, durante a grande tribulação. Mas isso é uma possibilidade, tá bom? Não é um dogma, é isso e acabou, tá bom? Mas o fato é, isso é uma possibilidade. Mas o que não é possibilidade? Assim, é verdade. É verdade que todos os servos de Deus são selados por Deus com o Espírito de Deus. Isso é uma verdade. Tá? E o selo de Deus significa um pertencimento. Como escreveu Paulo, quando cremos, ouvimos e cremos, fomos selados com o Espírito de Deus, que é o penhor da herança. Então, todo servo de Deus é selado por Deus. Mas agora a segunda multidão. Vamos à leitura? Verso 9. Depois destas coisas vi. O depois não é esse depois não é cronológico no sentido dos eventos. É na sequência das visões que João tem. Lembra que eu chamei João de vidente? Tá?
Vidente no sentido de visionário. Hoje, vidente é muito associado a coisas espíritas e tal, mas eu já disse para vocês, né? O Antigo Testamento chama os profetas de vidente também. Vidente no sentido de ver. João escreve muito ver. Toda hora João escreve que vê. Ele interpreta pouco. Vocês já viram? O profeta geralmente já denunciava, já interpretava. João também é profeta, mas no Apocalipse ele é mais um visionário, ele é uma pessoa que escreve o que vê. Por isso que ele escreve. Depois dessas coisas, vi. Então, essa sequência é uma sequência, esse depois é na sequência de visões. Depois dessas coisas, vi. E eis grande multidão que ninguém podia contar, ninguém podia enumerar. Tá vendo? Então, aqueles que acham que só vai existir 144 mil salvos, não leem o capítulo todo, né? A sequência do texto vai dizer de uma multidão incontável de salvos. De todas as nações, oh glória a Deus, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, sem exceção. Não me pergunte como, mas a revelação é essa. Vai ter pessoas de todas as tribos e línguas e povos e nações do mundo inteiro. Como isso vai se dar? Claro, nós temos as missões, o evangelho, só que Deus, aí é a minha forma de entender, alguns entendem que não, eu entendo que aqueles que nunca ouviram falar do evangelho, Deus vai ter um julgamento diferente para essas pessoas, de acordo com a revelação natural que eles receberam. Né? Tem povos que nem existem mais, foram todos, sofreram genocídio, morreram todos. Quantos povos indígenas, né, foram exterminados e não existe mais? A Bíblia diz que lá no céu vai ter pessoas de todos os povos. Não todos os povos. Não estou falando que o mundo inteiro vai ser salvo. Tem salvos e tem perdidos. Mas a promessa é que haverá lá no céu pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas. Né? Então, o conceito de nacionalidade é muito amplo. Né? O Brasil não é uma nação, tá bom? O Brasil é um estado que tem várias nações. Cada povo indígena é uma nação, por exemplo. Né? Existem nações que não têm estados, né? Existem nações que não têm órgãos administrativos que organizam, mas estão sujeitas a outros. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos várias nações indígenas que têm uma língua diferente da língua que nós falamos, que é a língua portuguesa. Mas a Bíblia diz que lá no céu vai ter povos de todas as línguas. Né? Então, brasileiro aqui, não vai ter só brasileiro, vai ter povos indígenas que estão aqui dentro do Brasil, vão estar lá, né, glorificando a Deus. Eu não sei como a salvação chegou até eles, né? Mas Deus tem um trato especial com aqueles que nunca ouviram. Já os que ouviram o Evangelho serão julgados de acordo com o Evangelho. Mas estão lá, na visão estão lá, de pé. Gente, estão de pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Deus é o que está no trono. Aqui é Deus, o Pai. E diante do Cordeiro, aqui é o Filho. E como eles estão? Vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Vocês se lembram das promessas do Apocalipse? Aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas. Lembram disso? Aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas. Lembra do selo? O selo é colocado aonde, gente? Na testa, né? Na semana passada eu já falei com vocês, né? Lembra da promessa das igrejas? Aquele que vencer, nele será escrito o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus e o meu novo nome. E a gente lê no Apocalipse que vai ser escrito na testa o nome de Deus e do Cordeiro. A gente lê também no Apocalipse 21, 22, que está escrito na fronte, na testa, o nome de Deus e do Cordeiro. Não significa algo literal, mas é a ideia da mente de Cristo, né? Todos estamos selados. Então aqui é a igreja, eles estão com palmas nas mãos, tá? A palma não é só a palma, tá? Alguém vai falar, tem manco no céu, né? Essas pessoas têm palmas nas mãos, então quem não vai para o céu não tem palmas. Não, a palma aí é de palmeira, tá bom? A palma, não é o Palmeiras, o time do Palmeiras, tá bom? É palmas de folhas de palmeiras, que era algo levado em vitórias, como se fosse bandeiras. Né? Lembra Jesus entrando em Jerusalém,
né? Hosana, filho de Davi, e as pessoas tinham palmas. Lá eram folhas de palmeiras, como se fosse comemorando, né, a entrada de Jesus. E lá as pessoas estão com vestes brancas e palmas nas mãos, e essa é a igreja. Essa é a multidão dos salvos. Irmãos, um dia isso vai acontecer. Um dia isso vai acontecer conosco. Olha aí na sua imagem, você está vendo quem? Eu vejo aqui, ó, quando eu compartilho, eu não vejo todos, eu só consigo ver 3, tá? Então, para mim, ficou a Maria de Lourdes, a Valdeci e a Mary com Edson. Um dia, nós vamos estar lá, de roupas brancas e segurando as palmas nas mãos. Olha que coisa maravilhosa. E a gente vai entoar esse louvor. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora se reúne ao nosso louvor. Todos os anjos estavam de pé. Olha só, gente. A igreja está de pé diante do trono. E agora todos os anjos estão de pé e rodeando o trono. Os anciãos, lembra dos anciãos? Os 24 anciãos? E os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram. De novo, acontece aquela adoração. Eles ficam de pé, mas agora todos se prostram, todos se dobram sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo. Então, começou aqui com o louvor da igreja. Esse é o louvor só da igreja. E agora todos os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, eles confirmam o nosso louvor, dizendo amém. Assim seja, amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o louvor no céu. Um dos anciãos, lembra dos 24? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo. É a segunda vez que isso acontece, lembra? Quando João estava chorando, um dos anciãos vem e fala, não chora, João. Agora, de novo, um ancião toma a palavra. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Quem são e da onde vieram? 2 perguntas. Está perguntando para João. João, essa multidão que você está vendo aí, quem eles são e da onde eles vieram? Lembre-se que João está na ilha de Patmos, lá pelo ano 90 ou 100, entre 90 e 100, ele está tendo essa visão, né? E esse ser celestial está perguntando para João, João, esse povo todo que você está vendo, quem que é esse povo? Ele respondeu, gente, essa tradução aqui não está legal, tá? Ela colocou o Senhor com letra maiúscula, né? Mas não é Deus que está falando, eu vou mudar de propósito, colocar minúsculo aqui. Um dos 24 anciãos, não é Deus que está falando, é um dos seres. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então, o João deu uma fugida aí da pergunta, né? Essa é boa. Será que serve para falar isso na escola? O professor faz uma pergunta, você fala, tu sabes, né? João respondeu, Senhor, tu sabes. Aí ele dá a resposta, né? Ele então me disse, lembra que são 2 perguntas, quem são e de onde vêm? São estes os que vêm da grande tribulação. Resposta da segunda pergunta, de onde eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, né? O branco é o símbolo da pureza. Lembra lá do final do Apocalipse? Que diz que lá não entra nada que é impuro? No céu não entra nada impuro, só entra o que é puro. E agora lascou, irmão, porque aqui só tem impura. Olha aí. Olha para mim. Estão me vendo? Aqui está um homem impuro. E agora como é que fica, irmãos? Meu Deus, no céu eu sou impuro e a gente é impuro. Mas tem uma saída que nós já conhecemos muito bem, né? A gente pode ser lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Ninguém é capaz de entrar na presença de Deus pelos seus méritos, mas esses podem entrar, porque lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, no sacrifício de Jesus. É isso que nos dá acesso a Deus, é o que está no Apocalipse capítulo 1 também, quando fala
e nós fomos comprados pelo seu sangue. É o que está na fala do ancião, quando fala: João, não chora, eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu, ele já venceu e comprou para Deus. Vocês lembraram o que o ser vivente disse? O Cordeiro comprou para Deus pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações e de todas as línguas. Essa é a primeira fala do ancião. O Cordeiro comprou para Deus pessoas de todos os povos, tribos, nações e línguas. E agora o que João está vendo? Esses que foram comprados pelo Cordeiro, eles estão lá, né? Os comprados pelo Cordeiro, que somos nós. Razão, esse é o motivo. Por que você é salvo? Aqui é o motivo. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tabernáculo é a menção da tenda, né? É se Deus estendesse sobre o seu povo uma grande tenda. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem calor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, olha só onde que está o Cordeiro, no meio do trono, os apacentará e os guiará à fonte da água da vida. Vocês se lembram do Salmo 23? O Senhor é meu pastor. E lá diz o quê? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha o que está aqui no Salmo. O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Gente, o Cordeiro virou pastor. Cordeiro é apacentado, mas aqui o Cordeiro, ele apacenta. O Cordeiro é pastor. E é uma lembrança do Salmo 23. Os guiará à fonte da água da vida. Né? Vocês já tinham enxergado uma mensagem apocalíptica no Salmo 23? Eis aí. Né? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, eu quero fazer uma pausa aqui muito importante agora. Eu vou até tirar do compartilhamento e eu já... A gente acha que o Apocalipse termina no Apocalipse 21 e 22, né? O Apocalipse termina em vários lugares, irmãos. O Apocalipse termina aqui também. O que está aqui, que eu li agora, é a mesma coisa que está no Apocalipse 21 e 22. É a mesma coisa. É como se ele estivesse descrevendo já o final glorioso da igreja. E aí ele já antecipa. Aí ele volta para contar as desgraças que cairão na terra na época da grande tribulação. É a mesma coisa. Se você ler o Apocalipse 21 e 22, você vai encontrar que nós vamos morar com Deus, vamos morar com Cristo, que tem um rio da água da vida. Lá está escrito que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que nós não vamos ser atingidos pelo calor do sol. As mesmas promessas que estão aqui estão no Apocalipse 21 e 22. Esse já é o final glorioso da igreja. Eles vieram da grande tribulação. A primeira multidão vai passar pela grande tribulação. A segunda multidão já veio da grande tribulação. Vocês percebem que existe uma diferença da primeira visão para a segunda? Na segunda visão, está no céu. Pessoas de todos os povos, tribos e línguas. Aquela primeira multidão, que é de judeus, se junta com a segunda multidão de todos os povos e agora eles já estão no reino eterno. Por isso que eu disse que a impressão que eu tenho, que é compartilhada por muitos teólogos, tá? É que essas descrições dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus, elas retem aquilo que já foi contado com outras figuras. Quando chega no 6º selo, o juízo de Deus chegou. É um caos universal. O céu falado, as estrelas caíram, o sol se apagou. E os homens gritam, afasta-nos da ira do Cordeiro. É o juízo final. E a igreja está onde? Aqui, onde nós lemos agora. Né? Agora ele começa a contar tudo de novo. Agora ele vai falar das trombetas. Aí volta com outras imagens e outras figuras. Mas vocês perceberam como ali é um final glorioso que acontece, né? Voltando lá então. Aqui temos algumas lições que se tira, tá, dessa grande multidão, mas eu já fiz a explicação, vou mandar para os irmãos hoje, né? Uma coisa legal aqui é que eles são os vencedores, a roupa branca e a palma. Eu já expliquei isso, né? Esse simbolismo todo.
Quando Roma vencia as guerras, eles se vestiam de branco, né? Aqui são vencedores. Eles vêm da grande tribulação, mas eles estão caídos? Eles estão feridos? Eles estão machucados? Eles estão como? Eles estão de pé, gloriosos e vencedores. Sabe o que significa? Nessa vida, ainda que a gente não passe pela grande tribulação, tomara que a gente não passe, né? Mas a gente, nessa vida, a gente tem marcas de lutas e tribulações. Mas lá no céu, nós estaremos de pé, vestidos de brancos e gloriosos, né? Lá estaremos sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento. Porque é lá que está a nossa vitória. Aqui é a passagem das nossas lutas e tribulações, mas é na eternidade que está a nossa grande vitória. Eu coloquei aqui um paralelo, tá? Entre o Apocalipse 7 e o Apocalipse 21, 22. Coisas que se repetem, né? Tem várias coisas que aparecem no Apocalipse 7 que vai se repetir no final glorioso do Apocalipse 21 e 22. Então, por isso que eu digo que é a mesma ideia, tá? A mesma ideia, tá? Tem várias coisas que se repetem. Bom, então nós acabamos agora a descrição do Apocalipse 7 e agora a gente entra no Apocalipse 8. Então, a gente vai começar o Apocalipse 8. Na semana passada nós tivemos aquele atraso, né? A aula começou meia hora depois. Então, hoje eu fiquei de terminar e já começar o outro. Então, hoje vamos para o Apocalipse 8 agora. Agora vai ser aberto o 7º selo. Vocês viram como que é o negócio? Agora vai abrir o 7º selo. Eu tenho elogiado muito a literatura, né? A Bíblia é fantástica. Gente, um professor de língua portuguesa deve amar a Bíblia. Alguém que gosta de literatura deve amar, porque a estrutura literária ela é magnífica. Tirando as questões de inspiração divina. Mesmo alguém que não acredita em Deus, a forma como está é maravilhosa. Para quem acredita em Deus, melhor ainda, porque toda essa maravilha literária é uma expressão da revelação de Deus, né? E eu já vou... Por que eu estou falando isso? Porque existem alguma estrutura literária que se repete. Lembra das cartas do Apocalipse, que tinha aquela estrutura que eu pedia para vocês montarem? Agora também vai ter uma estrutura parecida nas trombetas, tá? Então vamos ver o que é. Então agora entramos no capítulo 8. Vamos começar com a leitura, né? É o capítulo pequenininho, tem 13 versículos. Vamos ler. E lembra o que eu tenho pedido para vocês? Fecha os olhos, ou não precisa fechar, tá? Mas tenta imaginar a cena do jeito que é descrito, como se fosse um desenho animado, uma ficção ou um filme. Tenta imaginar o que está escrito. Depois a gente parte para a explicação. O 7º selo. Os 7 anjos com suas trombetas. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Olha lá. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, então vocês viram que teve uma pausa, né? Igual eu disse, né? Agora que Jesus abre o 7º selo. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meia hora de silêncio no céu. Tenta imaginar você vendo o que João viu. Jesus, cada selo que Jesus abria, acontecia uma coisa. E João está vendo tudo aquilo. Aí, de repente, depois do 6º selo, João vê as multidões. Tem outra visão. Agora, João volta a ver o cordeiro com um selo. Ele abre o 7º selo e não acontece nada. Ou acontece, né? Acontece isso. Um silêncio de meia hora. Então, viu 7 anjos que se achavam em pé. Então, tá? Depois da meia hora, tá? Depois dessa meia hora de silêncio. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Irmãos, João coloca um negócio aqui como se ele já tivesse contado e não contou. A gente sabe dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, do anjo forte. A gente sabe um monte de coisa, mas João fala, vocês sabem aqueles 7 anjos que ficam diante de Deus? João nunca contou isso, ele conta agora assim, ó, como se a gente soubesse, né? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhe foram dadas, quem deu ele não diz, mas são dadas aos 7 anjos 7 trombetas. 7 trombetas. Veio outro anjo
e ficou de pé junto ao altar. Gente, no céu tem um altar. É um altar de incenso, tá? Não é altar de sacrifício. É um altar de incenso. Com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. De todos os santos. Gente, aqui não é santo como a Igreja Católica entende, não, tá? Não tem nenhum santo no céu intercedendo por ninguém, não. A gente segue a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que santos somos nós. Como é chamado os 144 mil? O povo santo. Como é chamado o povo de Deus aqui na terra? O povo santo. Isso está no próprio Apocalipse, tá? O povo santo aqui, os santos, todos os santos, sou eu, é você, todos nós. Mas nós somos santos, somos santificados, né? Então, os santos somos nós. Então, um anjo está junto do altar, pega um incensário, coloca muito incenso e oferece para Deus junto com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo, olha, da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Irmãos, vocês já viram oração? Vocês já viram? Eu já ouvi, eu nunca vi. João está vendo a oração subindo. É um negócio fantástico. Você consegue desenhar isso na sua cabeça? Eu consigo ver fumaça, porque ele disse que vê fumaça subindo no incenso. Mas você consegue ver a oração? Ele diz que a fumaça do incenso sobe com a oração. É um negócio sensacional. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra. Agora a gente lembra onde João está. Vocês se lembram onde que João está tendo a visão? Lembra da porta no céu, Apocalipse 4? E João subiu lá para o céu? João está lá no céu, irmãos. Ele está lá no céu, vendo o que acontece no céu. O anjo pega o incenso, oferece com as orações, sobe para Deus. Depois ele pega o incensário, coloca no incensário brasas, e agora ele pega essas brasas e joga para a terra. É isso que está acontecendo. Tenta imaginar um anjo no céu jogando brasa na terra. E quando ele joga essas brasas, olha o que acontece. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. 4 fenômenos, né? Então, os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Pronto, irmãos. Agora começam as trombetas. Vocês repararam que o 7º selo, ele dá início às 7 trombetas? Né? Esse 7º selo é como se ele abrisse as trombetas, né? Mas ele revela o silêncio. Agora, vocês se lembram que eu marquei agora há pouco uma coisa que eu disse que era para vocês lembrarem? Lembra lá do capítulo anterior que tinha 4 anjos segurando 4 ventos? E esses 4 anjos tinham o poder de causar dano na terra. E esse dano era em quais áreas? Era na terra, no mar e em todas as árvores. Né? Então, terra, água e a plantação, né? Vegetação. Olha o que vai acontecer agora com o toque das trombetas. Né? Era 4 anjos segurando 4 ventos. 4 cavaleiros do Apocalipse. E as 4 primeiras trombetas, elas têm um sentido particular. Tá bom? Então vamos lá? A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturada com sangue e foram atiradas à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Então, essa primeira praga, né? Esse primeiro evento, atinge o quê? As árvores, toda a erva verde. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida no mar. E foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios
e sobre as fontes das águas, aqui é água potável, não é água salgada, tá? Agora já é água doce, tá? Uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. E a quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse todo dia, como também à noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, irmãos, a visão, hein? Tenta ver isso. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz. Irmãos, imagina uma águia falando, tá? Voando no meio do céu, bem no meio do céu. Meio aqui é meio mesmo. Imagina você em céu aberto e sobre a sua cabeça, bem no meio, voando uma águia, e essa águia fala, tá? E essa águia, ela grita o seguinte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das vozes, das trombetas dos 3 anjos que ainda tem que tocar. E aqui a gente acaba esse capítulo. Observe o seguinte: as 4 primeiras trombetas, elas têm uma semelhança com os 4 primeiros cavaleiros e com os 4 anjos que seguram os ventos. Por quê? São eventos que atingem a natureza. São eventos que estão mais atingindo a natureza e por isso atingem o ser humano, né? Então nós temos fenômenos na Terra. Lembra que a primeira trombeta? Olha lá. Né? Cadê? Aqui, atirou a Terra. Desculpa, aqui, ó. Foi queimada a terça parte da terra. A terra é queimada. E junto com a terra, árvores e toda a erva verde. Então nós temos atingido a terra, toda a erva verde, depois a água salgada, o mar, depois a água doce, os rios, e por fim tem um fenômeno nos corpos celestes: estrelas, lua e sol. Então isso está sendo atingido aonde? Natureza. Os homens, consequentemente, sofrem. Diz que as pessoas morrem porque bebem a água, que a água ficou envenenada. As pessoas sofrem porque uma terça parte dos navios vão ser destruídos. As pessoas sofrem porque uma parte do alimento que vem da água perece. Parte do alimento que vem das plantações perece. Mas esses eventos estão atingindo a natureza. E a águia passa voando e ela diz 3 vezes ai. Ai, ai, ai. Quantas trombetas faltam? 3. Por isso, 3 ais. Então, aqui existe uma conexão muito interessante com os 4 primeiros cavaleiros, ainda que o primeiro seja um cavaleiro branco, e nós temos toda aquela variedade de possibilidades, mas os cavaleiros atingem, parece que é mais, a natureza também. E junto vem peste, vem doença, né, como deve vir aqui também. Nós temos os 4 anjos que estão lá para causar dano na natureza. Lembra que o anjo diz? Não cause dano na terra, nem no mar e nem nenhuma árvore. É o que acontece aqui. Por isso que esse capítulo só trata de 4 trombetas. As outras 3 trombetas aí vêm depois. E aqui, mais uma vez, a gente tem aquela ideia, né? O que está ruim pode piorar. Meu Deus, irmãos. Olha só, irmãos. Você lê até aqui, você fala, gente, é o fim do mundo. Aí vem uma águia falando, ai, ai, ai. Porque ainda resta mais 3, e o que vem é pior ainda. Né? É o que está acontecendo aqui. Irmãos, hoje dá graças a Deus porque você é selado, tá bom? Dê graças a Deus porque nós temos promessa de estar com veste branca lavada no sangue do Cordeiro na presença eterna. Porque a descrição apocalíptica não é brincadeira. Mas vamos lá? Irmãos, o capítulo 7 foi um interlúdio, né, que interrompeu a sequência dos 7 selos. Os primeiros 6 selos, abertos no capítulo 6, apresentam as características, desde o crescimento do evangelho ao fim do mundo, até o fim dos tempos. Lembra o 6º selo? Aquilo já é fim dos tempos. Né? Meu Deus! Tudo parece que está derretendo. Agora começa de novo a recontar de uma outra sequência, usando aí
agora as trombetas, tá? Vocês vão ver de novo que quando chega no fim, tem de novo um fim glorioso e com louvor, tá? Bom, o sétimo selo, vamos começar por aqui. Nós temos aqui 5 coisas para tratar. O sétimo selo, o sétimo selo e 4 trombetas. É o que nós temos que tratar aqui. Vamos começar com o sétimo selo. Primeira coisa, irmãos, houve silêncio no céu por meia hora. Por que que houve silêncio no céu por meia hora? Irmãos, eu vou fazer uma brincadeira aqui machista, tá? As irmãs me perdoem. É só brincadeira, tá bom, irmãos? É uma brincadeira machista. O Joel tá gravando, me perdoe, tá bom? Mary? Olha, tem irmãos que dizem que no céu não tem mulher. Porque no céu houve meia hora de silêncio. Tem irmãos que dizem, no céu não tem mulher, porque está escrito que houve meia hora de silêncio. Como é que pode ficar meia hora em silêncio? Não é possível, não tinha nenhuma mulher no céu. É brincadeira, tá bom, irmão? É brincadeira, tá bom? Me perdoe o professor aqui, tá bom? Mas eu não pude deixar passar essa, tá? Bom, mas vamos lá. Voltando lá. A pergunta é, irmãos, por que será que teve silêncio no céu? Meia hora de silêncio no céu. Por que teve meia hora de silêncio no céu? Irmãos, vamos lá. Vocês querem saber a resposta, né? Eu não tenho a resposta, tá? Eu tenho as possibilidades. Nesse quesito, a Bíblia não diz o porquê. Tem coisas que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, eu vou afirmar com toda a categoria. É isso, né? Agora, o que a Bíblia não diz, a Bíblia deixa aberto para a nossa investigação. Então, eu encontrei algumas explicações do que pode ser o silêncio no céu e do que a gente pode imaginar que seja, tá? Então, vou apresentar aqui para os irmãos aqui. Primeiro, vamos lá. 4 possibilidades, tá? É possível que este silêncio seja o conteúdo do sétimo selo, significando o início do descanso eterno dos santos, ok? Então, o que aconteceu lá no sexto selo? Lembra do sexto selo? Todo mundo está com medo. A ira do Cordeiro, nos afaste da ira. A gente não quer ver o rosto de Deus. Nos afaste da face do Cordeiro. As montanhas caiam sobre nós e nos mate. É isso que acontece no sexto selo. O que acontece no meio, entre o sexto e o sétimo selo? A descrição do povo de Deus lá no céu, que foi o que a gente acabou de ler. E o sétimo selo, quando abre, o que acontece? Silêncio. Então, alguns intérpretes entenderam que esse silêncio se refere ao nosso descanso eterno. Que o sétimo selo, ele acaba aí. É o silêncio porque acabou toda essa trajetória histórica. Ok? Essa é uma das interpretações. Não é a mais aceita, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade. Outros deram a sugestão de que houve silêncio para que as orações pudessem ser ouvidas. O que acontece nesse parágrafo? Esse parágrafo. Um anjo, ele pega um incenso e oferece a Deus. E junto com o incenso sobe as orações. Então, alguns entendem que esse silêncio que foi feito no céu foi para Deus ouvir as orações. Mas essa sugestão, ela não é tão bem aceita. Por que não é tão bem aceita? Porque se está subindo as orações, não tem silêncio, irmãos, né? Se as orações estão subindo, não tem silêncio, né? Se Deus parou para ouvir, se está ouvindo, não tem silêncio, porque Deus está ouvindo. Então, me parece que não é bem isso, tá? Uma terceira sugestão, né, é que esse silêncio é um suspense. É um suspense. Essa é bem aceita. A estrutura literária do Apocalipse, ela dá essa ideia de fato. Sabe aquela tensão? Porque olha só, irmãos, abriu o primeiro selo, vem o cavalo branco. Abriu o segundo selo. Cada selo está acontecendo uma coisa terrível, alguma coisa. Abre o sétimo selo. Silêncio. O que vai vir agora? É um silêncio de alguma coisa, algum juízo, alguma coisa vai acontecer, né? É aquele silêncio do suspense, o que está por vir, o que está para acontecer. Tem uma outra possibilidade que eu nem coloquei ali, que a maioria nem imagina muito, tá? A maioria dos teólogos não coloca. Eu já vou falar dela, tá? É a ideia de que o silêncio foi para Jesus ler o livro, né?
mas eu nem coloquei. Porque os irmãos viram, irmãos, o que acontece, irmãos? Tem um rolo. O rolo é um livro, ok? Lembra do rolo? O rolo tem 7 selos, né? Abre o último selo. O que você espera que vai acontecer agora? Que Jesus vai contar para a gente o que está escrito no livro. Mas a gente não sabe o que está escrito no livro até hoje. Não está escrito assim. João não diz. E Jesus abriu o 7º selo e começou a ler o livro. E no livro está escrito isso, isso, isso e isso. A gente não diz. Vocês já ganharam um livro? Ó, vou pegar um livro qualquer aqui meu. Aqui. Vou pegar esse livro aqui. Quando eu compro um livro, né? O livro chega novinho, ele vem no plástico. Não vem no plástico, numa embalagem? Imagina, eu estou mostrando o livro. Imagina que o mais importante do livro fosse eu abrir a embalagem dele. Aí eu abro o livro. E agora, você quer saber o que tem no livro. Irmãos, na visão do Apocalipse, o destaque está para a embalagem que é tirada. A gente não sabe o conteúdo do livro. Vai sendo contado o que acontece quando abre cada selo. Mas e quando abre o livro? Tem uma sugestão muito interessante, que o conteúdo do livro são as 7 trombetas. Mas não está escrito que o que João descreve é o conteúdo que está escrito no livro. Isso não está escrito. Isso é uma sugestão. O fato é que, olhando só o texto, a gente não sabe o que está escrito no livro. A gente só sabe o que acontece quando é aberto cada um dos selos. Tá? Então, uma outra sugestão, essa que eu estou dizendo, é que essa pausa de meia hora foi o tempo que o cordeiro parou para ler o livro. Ele abriu o último selo, agora ele vai ler o livro. Né? Mas, na verdade, essa é a menos comentada. Uma quarta possibilidade, agora que a gente usa literatura não bíblica. Tá? Vocês sabem que a Bíblia tem 66 livros, né? São os livros aceitos como inspirados. Mas a comunidade judaica tinha outros livros. Tá? Na época de Jesus, existiam os chamados livros apócrifos. O que é livro apócrifo? É livro falso? Não. É livro maldito, livro maligno? Também não. Livro apócrifo é aquele livro que não entrou no cânon, não é inspirado por Deus. Mas ele pode ter lições boas, ele pode ter coisas boas. Assim como esse livro que eu tenho agora é um livro de teologia, ele não é inspirado, mas ele me ensina coisas boas. Né? Então, os livros apócrifos têm livros bons, tem livros heréticos, tem livros que não são heréticos. Bom, tem uma série. E o fato é que os judeus conheciam. Jesus conhecia, na sinagoga era lido, tá bom? Os discípulos conheciam. Por que eu estou fazendo toda essa explicação? Porque em vários livros apócrifos, ou outras literaturas, que a gente chama de tradição judaica, fala do silêncio no céu. Na Bíblia, o único lugar que fala de silêncio no céu é aqui. Né? Mas esses outros livros falam do silêncio no céu. E alguns sugerem que pode ser inspirado aí. Sabe uma coisa que eu descobri? É que o livro está aqui em cima. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Olha, tem um livro que eu comprei, um livro, tem até uma leitura que não é muito fácil, tá? Esse livro aqui, ó. Ele se chama A Imaginação Apocalíptica, tá? Acho que não dá para ver direito. Aqui. A Imaginação Apocalíptica. Esse livro ele fala da literatura judaica entre o primeiro e o segundo testamento. Aliás, desculpa, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, uma das coisas que eu descobri aqui nesse livro é que antes dos evangelhos, nessas tradições judaicas, já se falava do inferno como um lugar de pranto e ranger de dentes. Vocês se lembram que Jesus diz que existe um lugar onde o bicho não morre e haverá pranto e ranger de dentes? Então, na literatura judaica, antes de Jesus, já era dito isso. Olha que coisa interessante, né? Então, aqui também nós vamos encontrar menções ao silêncio no céu em outras obras judaicas. E o que seria isso? Então, vou ler aqui para os irmãos, tá? Então, olha, em 4º Esdras, a gente sabe que na nossa Bíblia só tem um livro de Esdras, né? Então, na literatura judaica vai até o 4º, tá bom? Então, em 4º Esdras, lê-se o seguinte. Olha aqui um texto apócrifo, tá? Senhor, tu falaste no começo da tua criação. Estou lendo aqui, ó, deixei em azul. No primeiro dia, não é isso? Deus fala no primeiro dia. Faça-se os céus e a terra. Isso está em Gênesis capítulo 1. Né?
Foi tua palavra que consumou tua obra. Isso também está nos Salmos, está em toda a Bíblia, né? Diz que Deus criou pela palavra. E naquele tempo havia um espírito, que é o Espírito de Deus, que pairava, né, ao redor das trevas e silêncio. Ainda não havia soado diante de ti o som da voz humana. Outra voz judaica declara, agora que é Baruque, tá? Baruque o sírio. Será que o mundo deverá cair novamente no silêncio como houve no começo? E agora eu vou ler aqui Filo. Filo é um estudioso judeu também, tá? Antes de formar o mundo, havia trevas e silêncio. Lembra que havia trevas sobre a face do abismo, como está em Gênesis? Né? Deus falou neste silêncio inicial. Então, em breve, seguiu-se o som da sua voz e o som de muitas outras vozes e a voz humana. Enquanto Deus fala, o mundo continua existindo. Aqui tem uma referência bíblica, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que o mundo é sustentado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Tão logo, porém, Deus recolhe novamente a sua voz, apagam-se todas as vozes, espalha-se novamente o silêncio dos primórdios. O cosmo cai novamente no caos, do qual a palavra de Deus o chamou à existência. O que isso tudo quer dizer? Na tradição judaica tinha uma ideia de que antes da criação havia silêncio e havia aquele caos, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Mas quando Deus fala, começa a existir coisas, começa a criação, tudo começa a existir, a criação perfeita. Então, uma outra sugestão do silêncio no céu é justamente o silêncio do caos que está vindo. A destruição apocalíptica, o juízo de Deus, a ira de Deus que vai cair. É o silêncio que vai trazer a confusão, a desordem, a destruição. Então, isso seria um símbolo para o que estava para acontecer. É uma outra forma de entender. O fato é que a Bíblia não diz. A gente só pode imaginar o silêncio no céu. Por meia hora de silêncio. É o que é descrito. Houve meia hora de silêncio no céu. E aí, o sétimo selo é aberto. Né? Como eu disse, né, e a gente não sabe o conteúdo do livro, mas a gente só sabe que começa a acontecer as 7 trombetas. Bom? As trombetas. O que significa as trombetas, irmãos? 7 anjos com trombetas. O que significa esse símbolo das trombetas? Né? Tem 7 anjos no céu com 7 trombetas. Vocês já viram que os anjos têm instrumentos, né? Você tem anjo que vem marcar a testa das pessoas, tem um tinteiro, né? A gente leu isso lá em Ezequiel, lembra? Tem um anjo que está segurando um incensário. Tem anjo com as harpas nas mãos, com as coroas. Né? E agora nós temos o anjos com trombetas. Irmãos, a trombeta é um sinal da presença de Deus. Trombeta acompanha as teofanias. O que é uma teofania? Uma manifestação da presença majestosa de Deus. E a primeira menção das trombetas está, sabe aonde? Sabe qual é o texto mais significativo de manifestação da presença de Deus? É o texto da entrega da lei. Quando Deus apareceu no Monte Sinai e entregou a lei para Moisés, esse é o lugar da Bíblia onde Deus mais se aproximou do homem depois da queda. Né? A Bíblia diz que todos os dias Deus ia conversar com Adão e Eva, devia ser algo magnífico, né? Assim como eu estou falando com você agora, na viração do dia, né? Então mais ou menos agora, assim, Deus aparecia lá para falar com Adão. Mas depois da queda, o lugar que tem uma manifestação mais clara de Deus é a entrega da lei. A montanha fumegava, tremia, a montanha tremia. Havia uma nuvem espessa no alto da montanha, saía relâmpagos e luzes. E Deus estava lá no alto da montanha. E diz que Moisés entrou no meio disso tudo. Você teria coragem, irmãos? Imagina uma montanha. Vocês já viram aquelas montanhas quando fica um nevoeiro e você não vê o topo da montanha? Imagina o topo da montanha com uma névoa escura, saindo relâmpago do meio dela. Você tinha coragem de entrar no meio disso? Moisés entrou no meio.
Deus estava lá para falar com Moisés. Agora, olha a descrição. Eu estou aqui, tá? Ó. Todas essas imagens, eu vou começar do início. Tá? Os 7 anjos tinham 7 trombetas. Nas visões do Antigo e do Novo Testamento, as trombetas sempre são símbolos da intervenção de Deus na história. Todas essas imagens, e há várias que podem citar-se, têm sua origem, então a primeira de todas, tem sua origem na cena perto do Sinai, quando o povo recebeu a lei. Segundo a tradição mais antiga, isso está na Bíblia, tá? O Monte Sinai se cobriu de nuvens. Ressoava ao seu redor trovões e brilharam centenas, né? Que é como se fossem relâmpagos. E se ouviu o som de trombetas fortíssimas. Êxodo, capítulo 19, versículo 16 ao 19. Então, lá em Êxodo conta que do meio, lá do Monte Sinai, do meio daquelas nuvens, daquele trovão, daqueles relâmpagos, houve o som de trombeta. Deus estava lá e havia trombetas tocando. Depois disso, vários profetas, quando falam da vinda de Deus em juízo, vão mencionar trombetas. Tá bom? E no Novo Testamento, Jesus vai falar disso. Quando Jesus fala que os anjos vão recolher, os escolhidos, fala que vai tocar trombetas. Paulo diz que quando o nosso corpo for transformado, vai ressoar a trombeta. E Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses que na trombeta do arcanjo. Então, várias passagens bíblicas diz que a segunda vinda, a vinda de Jesus, tem trombeta. A manifestação do juízo de Deus tem trombeta. Então, a ideia da trombeta, ela anuncia Deus intervindo na história. Deus interferindo na história. E esse simbolismo tem 3 significados antigos, tá? Então, na antiguidade, o toque da trombeta é um símbolo para 3 acontecimentos. Primeiro, trombeta significa um alarme, desperta, um alerta. Vocês se lembram de Joel? Não o nosso irmão Joel, tá? Que vocês se lembram todo dia em oração. Mas o profeta Joel, toca a trombeta em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra. Né? Lembram disso? O que é tocar a trombeta? É você soar o alarme. O profeta era visto como alguém que toca a trombeta. A trombeta era um alarme que era tocado. Está acontecendo alguma coisa, é um incêndio, é uma invasão, é uma guerra. Está acontecendo alguma coisa, acorda. A trombeta era para você. Está acontecendo uma coisa, é um som de alarme. Tá? Então, era um som para despertar as pessoas para um perigo que estava para acontecer. Essa é a primeira ideia da trombeta. É um som de alarme, é um som para estar atento. Segundo o significado da trombeta, a trombeta ela era tocada quando os reis estavam chegando. Aqui tem uma palavra, irmãos, eu coloquei do jeito que eu achei, tá? A palavra fanfarra, eu achei até engraçado. Tem as fanfarras nas escolas, né? Lembra das fanfarras? Né? A trombeta era como se fosse uma fanfarra também que anunciava a chegada do rei. Tocava as trombetas, as pessoas sabiam, o rei está para entrar. Né? É mais ou menos como na visão das virgens loucas e das virgens sábias. À meia-noite ouviu-se um clamor, eis o noivo, sair ao encontro. Né? Então é mais ou menos isso. As trombetas eram tocadas para anunciar a chegada do rei. E por fim, a trombeta era uma ordem de batalha. Tá? Quando tocava as trombetas, era um chamado para a batalha. Então, o que nós temos na visão do Apocalipse? Os anjos com as trombetas. A gente deve pensar em alarme, a gente deve pensar no anúncio da chegada, da volta de Jesus, da chegada e a chamada batalha. A batalha aqui não é um exército de Deus, mas a própria natureza está agindo em nome de Deus contra aqueles que se entregaram ao anticristo. Tá? Nós vamos descobrir, eu coloquei lá acima a citação, tá? Que essas trombetas, essas pragas, elas não vêm sobre o povo de Deus. Elas estão vindo sobre os que têm a marca da besta. Como isso vai acontecer, eu não sei. Mas está escrito que todos esses flagelos, eles vêm sobre aqueles que têm a marca da besta. Tá bom? Agora, a oração
que sobe diante de Deus tem um simbolismo aqui no Antigo Testamento, né? Eu vou pular essa parte aqui, depois os irmãos podem meditar. O fogo é jogado sobre a terra, brasas, vocês viram isso? Brasas são tiradas do altar no céu e é jogada na terra. Essa imagem está em Ezequiel, tá bom? Ezequiel. Irmãos, vocês se lembram que um dia eu falei para vocês? Eu falei que eu não queria dar aula no Apocalipse, lembra? Eu falei, não, vamos estudar só as cartas do Apocalipse. Tal. Aí na primeira aula eu falei, se a gente fosse estudar Apocalipse, a gente teria que estudar Ezequiel, Daniel, os profetas, né? O discurso apocalíptico de Mateus e Marcos, Tessalonicenses e depois o Apocalipse. Né? Porque vocês estão vendo quantas figuras existem nesses outros livros? As trombetas estão lá em Mateus, discurso apocalíptico de Jesus. A trombeta está em Tessalonicenses. E o anjo marcando a testa das pessoas já estava em Ezequiel. E mais uma vez nós temos aqui, Ezequiel capítulo 10, versículo 2, diz que o anjo pega brasas do altar, lá de Jerusalém, do templo, e joga na cidade de Jerusalém. A brasa queima, é o fogo que queima. Vocês viram que coisa interessante? O fogo do altar que purifica, lembra de Isaías? O anjo pega uma brasa viva do altar, toca na boca de Isaías. Você era impuro, né? Mas agora eis que você foi purificado. Olha aqui a imagem. Da brasa do altar é queimado o incenso que sobe para Deus com a oração dos santos. Mas esse mesmo fogo, ele é juízo sobre os ímpios. Aqui nós temos uma imagem de um Deus que é amor, mas que também é justiça. É um Deus que é misericordioso, que oferece perdão, mas aqueles que resistirem a Deus sofrerão juízo. Assim como aconteceu lá em Ezequiel capítulo 10, nós também temos essa imagem aqui. Falta pouco tempo, mas vocês viram que as trombetas são curtinhas, né? Não tem muito o que falar das trombetas, tá? É rapidinho, tá bom? É mais rápido que os selos, pelo menos essas primeiras aqui. A primeira trombeta, olha, a descrição é curtinha, tá vendo? O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, tá? É como se fosse uma chuva de pedras aqui com fogo, né? E tem uma mistura com sangue. Não me pergunta como que é isso, mas tem sangue junto, tá? E foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Eu quero que os irmãos percebam que é queimada apenas uma terça parte, né? Um terço é queimado. Então, 33%, né? 33,3%, tá bom? É queimado. Terço é queimado. Uma outra coisa que eu quero falar para os irmãos, mas nós não vamos ter tempo de verificar um por um, tá? Muitas dessas pragas, elas têm um paralelo com as pragas do Egito. Reparem como tem um paralelo com o juízo de Deus lá no Egito. Vocês estão reparando como tem muitas coisas na Bíblia que vai se repetindo? No Êxodo, a gente encontra a primeira menção da trombeta. E no Êxodo, nós temos as pragas do juízo de Deus e Deus protegendo o seu povo. E aqui nós temos o povo de Deus sendo protegido, temos as pragas acontecendo, temos as trombetas tocando. Tá? Mas vamos lá. Então, eu já comentei que as 4 primeiras pragas que vêm com as trombetas, né? Cada trombeta anuncia uma ação da natureza. Então, essas 4 pragas, elas são sobre a natureza, atingem a natureza, e esse atingir a natureza atinge o ser humano. Né? Não é dito de onde que vem, tá? De onde que vem isso? É fogo que vem, um fogo com pedras, com saraiva, uma chuva com fogo, que atinge a terra e atinge a vegetação. Um terço é queimado. Alguns estudiosos enxergaram nisso uma erupção vulcânica. Quando, próximo aqui à época de João, tá? O Monte Vesúvio explodiu. Vou dar uma dica para vocês. Procure o filme Pompeia. Tem um filme que se chama... Acho que o nome do filme é Pompeia, tá? É um filme, tem menos de 10 anos esse filme. Deve ter uns 7 anos esse filme. Esse filme mostra quando a cidade de Pompeia foi destruída pela erupção do Vesúvio. O Monte Vesúvio explodiu. E quando o vulcão explode, né? Essa lava quente, com pedras, olha lá, tá vendo? Tá caindo uma saraiva de fogo e sangue. A cor avermelhada lembra até sangue. Então, alguns enxergaram aqui uma erupção vulcânica.
Pode ser, pode ser. Eu não vou dizer que é, porque tem uma coisa interessante. Diz que atinge 1/3 da Terra. Pode ser várias erupções vulcânicas, então. Pode ser vulcões lá na Itália, no Chile, né? No Japão, em vários lugares. Ou pode ser só uma figura. Alguma coisa vai acontecer na natureza, né? Vai acontecer alguma coisa. O que é fato aqui, irmãos? O fato é que 1/3 ou uma grande parte da vegetação, da agricultura, vai ser destruída. Esse é o fato. Na visão, ele vê fogo que cai do céu e queima 1/3 parte da vegetação. O fato é esse. Da onde que vai vir esse fogo? Vai ser de vulcão? Vai ser meteoro que vai cair do céu? O que vai ser? A gente não tem certeza. Mas o fato é que 1/3 da agricultura, não é só agricultura, tá? Florestas, da vegetação é queimada, é destruída. Segundo a trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Agora parece que um meteoro cai na Terra, né? Agora, se um meteoro do tamanho de uma montanha cair na Terra, destrói o planeta, tá? Por isso que é uma visão, irmãos. Aqui são visões, tá bom? Se um meteoro do tamanho de uma montanha caísse no planeta, destruiu o planeta inteiro. Então é uma visão que ele está tendo. E preste atenção, ele diz que cai no mar. E 1/3 do mar é atingido. Então eu quero que vocês imaginem, não uma coisa local, mas é uma calamidade que vai atingir 1/3 dos oceanos. É água salgada. Quando ele fala mar, não é só o mar, é o oceano. Naquela época não é uma geografia como a nossa, né, que a gente divide os oceanos e os mares como hoje. Naquela época a visão é outra, né? Então é uma praga, é uma destruição que vai atingir 1/3 dos oceanos. É uma destruição que atinge 1/3 dos oceanos. 1/3 da vida marinha morre. 1/3 das embarcações também morre. 1/3 das embarcações é destruída, tá? Dos navios pesqueiros, dos cruzeiros, né? Ah, irmão Alexandre, eu ia para um cruzeiro, não vou mais, agora fiquei com... Dá passagem para mim que eu vou, tá bom? Porque isso é lá no final dos tempos, não é agora, irmãos, tá bom? Não é agora, então calma aí. Pode ficar com medo, não. Mas se começar o apocalipse, não entra no cruzeiro, não. Desculpa. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta sobre uma grande estrela ardendo como tocha. Outra coisa, ela é uma estrela geralmente é maior que o planeta até. Ok? Pode ser até mesmo um satélite, não sei. Mas vai cair. Agora preste atenção como a imagem simbólica, porque essa estrela ela traz absinto. Eu já vou explicar o que é o absinto. E ela vai destruir 1/3 da água potável. A Mary é professora de geografia, né? Então, a Mary tem uma imagem muito boa das bacias hidrográficas. Irmãos, vocês sabiam que tem uma bacia hidrográfica aqui no sul, a Bacia do Prata? Você navegando pelo Rio da Prata, é por isso que, inclusive, aconteceu a Guerra do Paraguai, tá bom? A Guerra da Cisplatina, a Guerra do Paraguai. Essas duas guerras, elas têm muito a ver com a Bacia do Prata. Na Bacia do Prata, você tem água potável e navegável entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Uruguai, Paraguai, Argentina, e você chega até a Bolívia, até um pedacinho da Bolívia. Vocês imaginam isso? Você tem uma bacia aqui no sul, que os rios estão interligados, e você navegando por esse rio, você tem acesso a todos esses lugares. É muita água. Aí você tem bacia amazônica, tem uma... Imagina os outros países, na África, lá na China, né, na Índia, tantos lugares por aí. Essa
essa terceira trombeta, ela vai prejudicar 1/3 das águas potáveis do mundo. Então não dá para imaginar uma estrela caindo só em um ponto fixo, né? Mas é uma praga, é uma destruição que vai contaminar 1/3 das águas potáveis do planeta. A praga anterior atingiu as águas salgadas. Essa praga atinge a água doce. Agora, que lugar do planeta vai ser isso? Será que vai ser uma grande bacia hidrográfica que já representa 1/3 das águas potáveis? Pode ser, mas eu imagino que seja algo mais do que uma bacia hidrográfica, né? Mas 1/3 das águas potáveis serão contaminadas. Eu coloquei aqui de um dicionário, esse dicionário é da internet, tá? Eu coloquei aqui o link, tá? É um dicionário que fala o que é o absinto. O absinto era uma planta, e essa planta ela era venenosa ou amargosa. Essa planta ela transformava a água ou em uma água venenosa ou em uma água amarga que não dava para beber. E no Antigo Testamento, o absinto virou um símbolo de sofrimento. Então eu coloquei aqui várias passagens bíblicas, olha, Deuteronômio, Provérbios, Lamentações, que diz que o sofrimento do povo era como um absinto. Na visão do Apocalipse, a água se torna amarga como um absinto, só que tem um detalhe. Quem bebe da água também morre. Então a água não fica só amarga, a água fica venenosa. Então é uma água contaminada, ela é amarga e venenosa. Então 1/3 da população do planeta, ou das águas do planeta, estarão contaminadas. E a última trombeta é a trombeta que também é simbólico, né? Diz que 1/3 da luz do sol vai diminuir. Só que 1/3 da luz do sol diminui não é o dia todo, é só uma parte do dia. Então isso é impossível de acontecer hoje, né? Então a gente sabe, né? Ou diminui 1/3 do sol, né? E aí fica o dia todo com a luz diminuída, não dá para diminuir só 1/3 do dia e depois volta. Mas a ideia é que de alguma forma a nossa sensação com o sol, lua, estrela, com aquilo que a gente tem do céu vai ser abalado. Será que é poluição? Será que as explosões vulcânicas vão trazer essa nuvem de fumaça que vai prejudicar a atmosfera? É possível, é possível. Mas o fato é que a nossa visibilidade, a nossa recepção das luzes do sol, das estrelas, serão abaladas. Tá? Então essa é a 4ª trombeta. E para terminar, nós temos a imagem dessa águia. Tá? Essa águia, ela passa bem no meio do céu. É interessante isso daqui, irmãos. Por que ela passa bem no meio? A águia é o animal que tem a melhor visão. Eu não sei como é que é o cálculo hoje, mas dizem que a águia vê 80 vezes mais potente que a visão humana. A ideia da águia no meio do céu é que ela está vendo tudo. Ela vê o planeta inteiro, ela está no meio do céu. Bem no meio, vendo tudo. E essa águia está vendo a destruição que já foi causada, e essa águia está lamentando, ela põe um lamento. Ai, ai, ai. Porque ainda restam 3 trombetas para soar. Né? Então essa águia vem anunciando que ainda tem mais 3 trombetas que serão ainda mais radicais do que as 4 primeiras que aconteceu. Tá bom? E chegamos no final do capítulo. Beleza, meus irmãos? Agora, as próximas trombetas a gente descobre na semana que vem o toque das trombetas. Mas vai acontecer de novo a mesma coisa, tá? Lembra que eu falei da parte literária? Ó, 7 selos. Os 4 primeiros é diferente, que tem 4 cavaleiros. 7 trombetas. As 4 primeiras é diferente. Porque as 4 primeiras tem uma natureza e a própria águia faz uma diferença. Ai das 3 próximas. Ai, 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 né? Outra coisa, é contado 6 selos. Aí tem um interlúdio, uma pausa. Aí vem o 7º selo. Nós vamos ler na sequência 6 trombetas. Aí vai ter outro interlúdio. Gente, a literatura, só observar a estrutura literária do Apocalipse, já é um negócio fantástico. Quando você começa a fazer os paralelos, as comparações, é um negócio incrível, né? E o irmão Edson quase roubou meu dedo aqui agora, né? Assim, vi que ele
quase pega a minha mão aqui. Bom, meus irmãos, vamos parando por aqui. Eu gostaria que, se possível, vocês tentassem manter essa sequência, porque é uma sequência de visões, é um negócio assim que uma coisa está ligada à outra, né? Quem perdeu, se puder depois assistir, se não tiver tempo de assistir, pelo menos reler. E sempre nessa ideia. Primeiro imagina do jeito que está sendo contado. Não tenta entender, mas o que é uma águia? Imagina a águia voando, e uma águia que fala ainda, tá? Não é um papagaio, é uma águia. É uma águia que fala, né? E por que é uma águia? Né? Aí sim a gente pode começar a imaginar, né? A águia tem uma força incrível nas asas. A águia é a ave que tem uma altitude maior que as outras aves. A águia tem um campo de visão maior. Então, tudo isso pode estar no significado. E a mensagem dela, né? Você vê como tem coisa fácil de entender? 3 ais, porque tem 3 trombetas, aí é fácil, né? Agora, aquilo que a gente não entende, igual silêncio no céu, tem vários significados. Com certeza não é a falta de mulheres que as irmãs estarão lá. Esse vocês descartam, não é isso, tá bom, irmãos? Agora, o silêncio no céu, ele tem algum significado e eu apresentei as possibilidades para os irmãos, tá bom? Vamos parando por aqui.